Cara, você sabe por que a maioria esmagadora dos day traders que operam através do gráfico perde dinheiro no mercado? Não é por falta de dedicação, não é por falta de estudo e muitas vezes nem é por falta de conhecimento técnico, mas o problema está na forma como eles analisam o gráfico. Então hoje eu vou te mostrar a diferença brutal entre dois mundos completamente opostos, cara. Análise técnica subjetiva versus análise técnica objetiva. Essa aula, cara, vai mudar completamente a sua visão sobre day trade através do gráfico. Vem comigo, cara. Parte 1. Os dois tipos de análise técnica. Cara, quando você abre o gráfico para operar, basicamente existem duas abordagens completamente diferentes que você pode seguir. A primeira abordagem é a análise técnica subjetiva, que é a análise clássica, que todo mundo acaba aprendendo primeiro quando vão começar a estudar o gráfico. E a segunda abordagem é a análise técnica objetiva. É aquela análise, cara, baseada em dados que poucos conhecem, infelizmente, E a diferença entre essas duas abordagens não é pequena, cara, é gigantesca. E agora que você já entendeu que existem duas abordagens, eu vou te explicar cada uma delas em detalhes. Parte 2. Análise técnica subjetiva. O problema. Cara, análise técnica clássica, que é a análise técnica subjetiva, depende da sua opinião sobre o que o preço provavelmente vai fazer. Vamos ver um exemplo. Cara, digamos que um trader que opera de forma subjetiva chega aqui nesse gráfico. E observando esse gráfico, cara, ele define que o preço está em uma tendência de alta. Beleza, então ele pensa o seguinte, cara, eu vou traçar uma retração de Fibonacci, clicando desse ponto mais baixo e arrastando até esse ponto mais alto aqui, olha. E aí ele pensa, poxa, se o preço chegar nesse nível aqui, olha, de 38,2 e alguma vela fechar positiva, eu compro no rompimento da máxima dela. Então ele fica esperando. Pronto, cara, a operação seria executada, mas percebe o problema disso daqui? Esse trader entrou nessa operação porque parecia fazer sentido. Ele observou o gráfico, observou que estava em tendência de alta na interpretação dele, e então ele decidiu traçar a retração de Fibonacci a partir desse ponto até esse outro ponto. E ele acreditou que nesse nível ele poderia estar executando uma operação de compra. Mas ele não tem estatísticas de que isso aqui de fato funciona, cara. Ele simplesmente acreditou, ele simplesmente teve fé que isso poderia funcionar. E como essa decisão de compra, por exemplo, foi baseada na interpretação pessoal desse trader, poxa, cara, não dá para você pegar isso e voltar aqui no gráfico e vir testando para você ver se isso de fato funciona, porque não é um sinal de entrada objetivo, é um sinal de entrada subjetivo. Então não é replicável, não tem como você vir aqui no gráfico, vir voltando e vir testando para você saber quantas vezes isso funcionou, quantas vezes isso não funcionou. Por conta disso, quando você opera de forma subjetiva, não tem como você ter dados estatísticos, entendeu? E a maioria esmagadora das pessoas que opera através do gráfico opera desse jeito, no achismo. É claro, existem traders que são muito bons, que conseguem ganhar dinheiro no day trade de forma consistente operando dessa forma, interpretando o gráfico. Mas para a maioria, cara, isso não é sustentável no longo prazo. E isso não se sustenta, cara, por vários motivos. Um exemplo é que a sua análise ela vai variar de acordo com o seu estado emocional. Um dia você vai chegar no mercado para operar corajoso, no outro dia você vai chegar medroso, no outro dia você vai chegar nervoso, cansado ou até com preguiça. Resultado, cara, sua análise vai de acordo com o seu estado emocional. No curto prazo até pode funcionar, mas pensa num período de 6 meses ou num período de 1 ano. Dificilmente alguém consegue analisar o mercado de forma fria e consistente todos os dias, entendeu? Por isso que eu considero que a análise técnica clássica é muito perigosa. Parte 3. Análise técnica objetiva. A solução é a análise técnica que eu opero. Aqui nesse canal, desde 2018, eu levanto a bandeira da análise técnica objetiva. Porque é aqui, cara, que as regras do jogo mudam completamente. A análise técnica objetiva diz o seguinte: dane-se a sua opinião sobre o que você acha que o preço vai fazer. Na análise técnica objetiva, você não decide baseado em opinião, e sim em estatísticas. Veja só uma suposição, cara. Digamos que a sua estratégia objetiva deu um sinal de compra e o ponto de entrada é exatamente nesta média móvel. Uma média móvel de 17 períodos. Então a sua estratégia objetiva está mandando que você posicione sua ordem de compra aqui na média móvel, esperando que o preço acione sua ordem de compra. Aí você pode até pensar, poxa, mas eu vou posicionar minha ordem de compra aqui? Não faz muito sentido, porque se eu observar aqui, olha, essa região o preço não está conseguindo
conseguindo ultrapassar. Parece que aqui tem uma forte zona de resistência. Talvez seja melhor eu não comprar aqui. Mas, cara, na análise técnica objetiva, a sua opinião e nada é a mesma coisa. Não interessa o que você pensa que o preço vai fazer, não interessa o que você acha que o preço vai fazer. Nesse caso aqui, não interessa se você acha que aqui tem uma zona de resistência. Se a sua estratégia deu um sinal de compra e o seu ponto de entrada é na média móvel, nesse caso de 17 períodos, você tem a obrigação de posicionar sua ordem de compra na média móvel de 17 períodos. Isso porque, cara, estratégias objetivas são baseadas em estatísticas. Se a sua estratégia deu um sinal de compra na média móvel, é porque ela sabe que ali naquele ponto, essa estratégia demonstrou, sei lá, 70% de acerto nos últimos 6 meses. Então, por conta disso, você tem que comprar aqui. Independente se tem ou não aqui, cara, uma zona de resistência, entendeu? Então, cara, na análise técnica objetiva, você compra ou vende, não é porque você acha que o mercado vai subir ou porque você acha que o mercado vai cair. Você compra ou vende porque os dados mostram para você que é uma boa entrada. Então, cara, resumindo, na análise técnica subjetiva você interpreta o gráfico, mas não consegue testar e comprovar essa interpretação. Já a análise técnica objetiva você pode testar, cara, você pode medir a estratégia nos últimos 6 meses ou nos últimos anos. Na análise técnica subjetiva, quando você toma um stop, cara, a culpa é sua. Você interpretou errado a movimentação do preço. E essa culpa, cara, aos poucos vai minando o seu emocional. Já na análise técnica objetiva, quando você leva um stop, cara, é apenas estatística. Naquele dia, a estratégia caiu na estatística de erro. Não é culpa sua, você seguiu a estratégia, entendeu? E você saber disso, cara, que não é culpa sua, que é tudo estatística, isso traz uma paz para o seu emocional. Você fica muito mais tranquilo. Então, cara, olha a diferença psicológica na prática. O trader subjetivo pensa assim: poxa, eu entrei nessa operação porque eu achei que o preço ia subir. Acabei levando stop. Será que a minha análise está errada? Será que eu não sei ler o mercado, cara? Talvez eu deveria, sei lá, tentar outra forma de traçar as minhas linhas aqui no gráfico. É dessa forma que o trade subjetivo pensa. Agora, o trade objetivo pensa assim: poxa, eu entrei nessa operação porque a minha estratégia deu um sinal de entrada. Eu levei stop. Ok, cara, faz parte da estatística de erro da minha estratégia. Ponto final, cara. Percebe como o emocional fica completamente diferente? Você não se sente culpado, você não fica se questionando. Se você opera uma estratégia objetiva e leva stop, a culpa não é sua, é simplesmente estatística. Ponto final. Existem várias outras vantagens para se operar com análise técnica objetiva, mas se eu fosse resumir em uma única frase, seria: eu não consigo arriscar meu dinheiro surrado com base em fé. Eu preciso de dados estatísticos. Parte 4. Comparação lado a lado. Então, cara, deixa eu colocar isso de uma forma ainda mais clara para você. Então, na sua tela agora, cara, está aparecendo uma tabela, onde do lado esquerdo nós temos análise técnica subjetiva, certo? Que é a análise técnica clássica, e do lado direito nós temos análise técnica objetiva. E aí você consegue perceber a diferença, cara. Poxa, a análise técnica objetiva é baseada em dados estatísticos, é totalmente testável, não depende das suas emoções na hora de operar. Quando você leva um stop, você sabe que a sua estratégia caiu na estatística de erro, não é culpa sua. Então a diferença, cara, é brutal. É muito mais saudável operar com análise técnica objetiva do que com análise técnica clássica, análise técnica subjetiva. Parte 5, cara, a verdade incomoda, né? Cara, a maioria dos traders que perde dinheiro não perde por falta de conhecimento técnico. Poxa, cara, eles conhecem sim análise técnica. Eles conhecem Fibonacci, suporte e resistência, padrões gráficos, né, indicadores, candlesticks, enfim. O problema, cara, é que todo esse conhecimento é baseado em interpretação subjetiva. Esse conhecimento acaba sendo baseado em achismo. E, poxa, cara, interpretação no gráfico para você fazer day trade é como você construir uma casa na areia. Não importa o quão bonito seja a casa, a fundação não é sólida. Então, cara, você pode estudar a análise técnica clássica por 10 anos e ainda assim não ter uma vantagem estatística comprovada no mercado, porque tudo depende da sua capacidade de interpretar corretamente situação
após situação, dia após dia, mês após mês, sem falhar, sem deixar a emoção interferir, sem se cansar. É isso que a análise técnica clássica, cara, pede para você. E é óbvio, né? É humanamente muito difícil. Parte 6. Por que eu escolhi a análise técnica objetiva? Cara, eu vou ser completamente honesto com você. Eu tentei operar a análise técnica subjetiva no começo. Eu aprendi suporte e resistência, Fibonacci, linhas de tendência, tudo que os cursos tradicionais ensinam. E o que aconteceu é que eu quebrei a cara. Cada dia eu olhava para o mesmo gráfico e eu enxergava coisas diferentes. A minha interpretação sobre o gráfico mudava. E por conta disso, eu não tinha confiança na hora de operar. E eu falo sobre isso, cara, nesse vídeo onde eu apresento o meu método com o Parabolic SAR, que está aparecendo agora no card para você no canto superior direito da sua tela. Se você ainda não assistiu esse vídeo, cara, clica lá. Mas continuando, cara, quando eu operava com análise técnica subjetiva, eu olhava para o gráfico, eu traçava um suporte ali, depois eu já achava que o suporte deveria estar em outro lugar, outra hora eu achava que eu deveria traçar uma linha de tendência, outra hora eu achava que eu via uma cunha de baixo, e toda vez que eu levava um stop, cara, a sensação era, poxa, cara, eu errei, eu sou um fracassado, eu sou incompetente, eu não sei analisar o gráfico, e isso me destruía emocionalmente, entendeu? Mas quando eu descobri a análise técnica objetiva, tudo mudou, né, cara? Porque eu não consigo, e eu nunca consegui arriscar o meu dinheiro suado com base em fé, com base em achismo, com base em sensação. Eu preciso de dados estatísticos concretos para eu arriscar o meu dinheiro. Eu preciso saber se aquela entrada tem X% de taxa de acerto. Eu preciso saber qual foi o pior drawdown da estratégia no passado. Eu preciso saber quantos meses consecutivos essa estratégia fechou no positivo. Entendeu? Só assim eu consigo operar com tranquilidade. Só assim eu consigo dormir em paz à noite, entendeu? E cara, tem várias outras vantagens de você operar com análise técnica objetiva, mas agora você precisa escolher qual caminho você vai seguir. Porque eu acabei de te mostrar a diferença entre dois mundos completamente opostos. A análise técnica subjetiva é baseada em interpretação pessoal, impossível de testar de forma replicável, é dependente do seu estado emocional do dia, é desgastante psicologicamente. Já a análise técnica objetiva é baseada em estatísticas, é totalmente testável, não depende das suas emoções e traz paz emocional no processo, porque quando você leva um stop, a culpa não é sua, simplesmente é estatística. Então agora, cara, você precisa fazer uma escolha honesta consigo mesmo. Você quer operar no achismo? Você quer operar interpretando o gráfico todos os dias? Ou você quer operar com dados? Você quer operar com estatísticas, com vantagem comprovada? Eu já fiz a minha escolha há muito tempo, cara, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha carreira no day trade. Eu não arrisco meu dinheiro suado com base em fé. Eu só opero com base em dados estatísticos. E se você quiser operar com exatamente as mesmas estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia, na minha carteira de estratégias, poxa, vem comigo para o método Pulsar 3.0. Lá dentro, eu e a minha equipe acompanhamos e atualizamos todas as estratégias e robôs sempre que necessário. São as estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia. E dentro do método Pulsar 3.0 você tem acesso a tudo isso pronto para você. Na descrição desse vídeo tem um link, clica lá que você será direcionado direto para o método Pulsar 3.0. Se as vagas estiverem fechadas no momento em que você clicar no link que está na descrição desse vídeo, fica tranquilo, cara, você pode entrar na nossa lista de espera para garantir a sua vaga para a próxima turma, ok? Bem, cara, se esse vídeo abriu os seus olhos de alguma forma, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.